qual que é a base bíblica? Para mim, um dos textos mais claros que fala sobre discipulado é o texto de 2 Timóteo 2,2. Eu trouxe ele aqui nos slides. O texto diz assim: o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Olha só o que nós temos. Nesse único versículo nós temos 4 gerações representadas que são alcançadas por meio do evangelho através do discipulado. Nós temos a geração de Paulo, que passa para Timóteo o que aprendeu e vivenciou. Então Paulo e Timóteo, Paulo é a primeira geração, Timóteo é a segunda. E Timóteo vai passar por uma terceira geração, a geração de homens fiéis daquela localidade, a igreja de Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando. Então ele deveria ensinar esses homens o quê? O que ele ouviu, o que ele viu, o que ele presenciou, na presença de muitas pessoas, enquanto caminhava com Paulo, ao longo desse tempo que ele viajou, nas viagens e tudo mais. Timóteo era um jovem, mas a gente tem ideia de jovem, 15 anos, 16 anos, mas essa não era a idade de Timóteo. Timóteo tinha entre 30 a 40 anos, era um jovem dessa idade, como a minha idade. Então ele tinha de 30 a 40 anos, era um jovem pastor, que acompanhou Paulo há alguns anos, e por isso ele tinha que ensinar como Paulo ensinou ele, como Paulo demonstrou a ele tinha que passar aos homens fiéis. Agora observe, esses homens fiéis, eles devem ser idôneos, homens que têm o mesmo espírito e a mesma capacidade de Timóteo, para quê? Para instruir outros, multiplicar. O processo tem que continuar. O discipulado, ele gera discípulos que multiplicam. Se está gerando só gente inteligente, que tem muito conhecimento teológico, mas que não dá fruto nenhum, está errado. E isso tem muito na nossa igreja. Nós precisamos avaliar a nossa igreja, agradecer a Deus por muitas bênçãos que nós temos na igreja presbiteriana, pela nossa base doutrinária sólida, graças a Deus, não gerando orgulho no coração, porque se nós nos orgulhamos, nada nos faz diferentes dos fariseus, mas ao mesmo tempo precisamos compreender que em muitos casos há muito conhecimento, discussões tolas e pouco frutificar. Pouco frutificar. Por quê? Porque falta esse entendimento, que é necessário instruir outros, e assim eles farão outros. Então, os homens fiéis é a terceira geração, os outros, quarta geração. E aí isso vai continuar, não vai acabar nos homens fiéis. Porque, e nem nos outros ali, os outros vão instruir outros, que vão instruir outros, que vão instruir outros, e essa história de um instruindo o outro já dura 2000 anos. E nós estamos aqui, não estamos? Porque alguém nos instruiu. Porque o cristianismo foi passado de geração em geração. E está sendo passado. E nós precisamos continuar. Ok. Olha só no Antigo Testamento. No Antigo Testamento também há discipulado. Nós temos o exemplo de Jetro e Moisés. Esse texto vocês conhecem muito bem. Nós não vamos abrir nele. Mas lá, Moisés está tendo um problema. Todo o povo de Israel ia até ele para receber o seu julgamento com respeito às suas causas. Só que o povo era muito grande. E Moisés ficava de dia e de noite julgando esse povo. E o povo ficava ali diante de Moisés. E Jetro, seu sogro, viu essa coisa e disse: rapaz, você vai morrer e o povo vai morrer. Moisés era um pastorzão, aberto para receber os irmãos o tempo todo. Só que isso tirava a vida dele, da família, de tudo mais. E o povo também estava sofrendo. Ele estava vivendo um estilo patriarcal de liderança, de assumir tudo para si e não ter ninguém para dividir essa carga. Jetro disse: faz o seguinte, vamos encontrar líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000, e vamos colocar homens fiéis para liderar esse povo, e só as causas que eles não conseguirem, que eles vão trazer para você.
dividindo cargas. De certa forma, o que Jetro fez foi discipular Moisés. E nós temos essas cargas sendo divididas. O que mais nós temos? Moisés e Josué. Alguém abra aí Êxodo 24:13 para nós. Isto. Pode. Só o 13. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, para o monte. E nós vemos outros textos que eu não coloquei aqui, que Josué está sempre com Moisés, aprendendo, entendendo. E quem que substitui Moisés no final das contas? Seu auxiliar. É Josué. Josué que substitui Moisés. A mesma coisa, a gente vai ver agora também. Desculpe, eu não passei, gente. Vocês têm que me falar quando eu não passo, viu? Olha lá, Moisés e Josué. Elias, Eliseu e os profetas. Vamos ver? Vai lá. 2 Reis 4:28. Outra pessoa lê. É esse o texto? 2 Reis 4:28. E vocês percebem que esse texto está errado. Depois eu vou corrigir esse texto aí. Não sei por quê. Mas não vamos procurar o texto agora, não. Mas vamos conversar sobre isso. O que Elias fez com Eliseu? Eliseu acompanhou Elias. Inclusive, no momento que Elias foi transladado, Eliseu estava junto. Elias tentou, de certa forma, tirar Eliseu desse processo, mas o que aconteceu? Eliseu disse: eu quero ir até o fim. E aí Elias pergunta: mas o que você quer de mim? E Eliseu fala: eu quero um espírito dobrado, eu quero uma bênção dobrada do seu espírito, uma herança dobrada do seu espírito. E assim nós vemos a história de Eliseu. Agora, no decorrer da história, nós temos também Elias, cuidando de um colegiado de profetas. Inclusive é chamado de discípulos dos profetas. Os discípulos dos profetas. Existia uma escola mesmo, onde os discípulos dos profetas estavam juntos. Há um dos textos na sequência aí de 2 Reis, que diz que eles habitavam juntos na mesma casa. É tão verdade que a casa ficou pequena e eles precisaram procurar outro local. 38, pode ler para mim. Excelente, viram aí, discípulos de profetas. Então há um relacionamento. O que mais? Nós também temos pais e filhos, pais aos filhos, no Salmo 78, 5 e 6. Eu poderia trazer aqui Deuteronômio 6 também. Deuteronômio 6, a Shemá, nós temos lá o dever dos pais de inculcar na cabeça dos filhos, andando pelo caminho, em casa, colocando nos umbrais das portas e por aí vai, inculcar o amor do Senhor, a palavra de Deus aos seus filhos. Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não terás outro deuses. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Isso inculcarás a seus filhos. Deuteronômio 6. De igual forma, Salmo 78 fala sobre esse dever. O que diz lá? Salmo 78, 5 e 6.
e as contassem aos seus filhos. Isso é discipulado, passando de uma geração para outra. No final das contas, o seu primeiro grupo e mais importante grupo de discipulado é a sua família. É a sua família. E esse é o grupo que o relacionamento, a vivência, o cuidado, tudo isso daqui, acontece 100%. E observe, você não faz uma classe de aula com seus filhos. Você pode fazer o culto no lar, juntar, colocar todo mundo lá na sala, mas não é uma classe. Mas é esse discipulado na família que é o que mais vai ficar no coração dos seus filhos. Interessante, né? Vamos lá. E no Novo Testamento? Nós temos Jesus e os apóstolos. Né? Vamos ler um desses textos? Pode ser o texto de Lucas 6, 12 a 16. Podemos ler os dois textos, que as ênfases são diferentes. Lá em Mateus também, depois alguém abre. Eu vou ler esse, já está aqui na tela. Naqueles dias retirou-se para o monte. Eita, passou demais. Para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Primeiro Jesus orou. A sua escolha de discipulado, ore primeiro. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Até aí, não precisamos ler os nomes não. Agora o outro texto, alguém lê para nós, Mateus 10, 1 a 4. Outra pessoa. Ótimo. Olha só. Em um texto nós temos a escolha, o outro, Jesus dá autoridade para eles, para expulsar demônios. E nós vemos que eles começam a fazer algumas missões. A missão dos 70, por exemplo, quando Jesus está com eles, porque Jesus, ele quer que eles aprendam. Então, olha, vocês já viram eu fazendo, agora vocês vão fazer e eu vou acompanhar. Eles vão, fazem as missões, eles voltam até Jesus e prestam relatório. Jesus ouve, o que aconteceu, como que foi? Eles, nossa, os espíritos mesmo se submeteram. Aí Jesus ensina, olha, se alegrem não por causa disso, se alegrem porque o nome de vocês está arrolado no livro da vida. Então Jesus está constantemente nesses 3 anos ensinando, e ainda assim, depois de ressuscitado, ele ainda tem que ensinar mais um pouco. Olha que interessante, isso é discipulado. Quem mais nós temos? Nós temos Barnabé e Paulo. Esse texto nós não precisamos ler, mas Barnabé cuidou de Paulo. Barnabé trouxe Paulo para Jerusalém para apresentá-lo à igreja, porque Paulo havia se convertido, mas ele ficou afastado. E as pessoas ainda tinham dúvidas se realmente ele converteu ou não. Então Barnabé o inseriu nesse colegiado aí de apóstolos. E Barnabé foi usado por Deus junto com Paulo para as viagens missionárias. Na grande maioria aí dos estudiosos do Novo Testamento, há um consenso de que o líder da primeira viagem missionária, até pelo menos mais da metade da primeira viagem missionária, não era Paulo, e sim Barnabé. Justamente pela ordem dos nomes, sempre é chamado Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Até que dado momento, isso muda. E Paulo meio que assume a liderança, Paulo e Barnabé, e aí depois eles se separam e continua sendo o registro apenas da viagem missionária de Paulo. Nós não temos o registro da viagem missionária que Barnabé fez para outro local. Olha só que interessante. Então Barnabé discipulou Paulo. Quem mais? Paulo e a igreja de Corinto, e todas as igrejas. O que diz nesse texto? Esse texto é legal. Pode ler, quem achar. Bem forte. Um de cada vez, sem brigar. Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Gente, que texto maravilhoso. O que é o discipulado? Nós estamos falando que é seguir a Jesus. Esse livro aqui, propriamente, trabalha discipulado na doutrina da imitação de Cristo. A doutrina da imitação de Cristo. Nós temos uma doutrina cristã. Imitação de Cristo. Nós imitamos Cristo. Nós seguimos Cristo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, vocês vão aprender, na minha prática, a seguir a Jesus. É essa a ideia. O que mais? Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo também há discipulado. Nós não precisamos ler esses textos, mas nos textos, e também no texto que nós lemos, nós vemos Timóteo acompanhando Paulo nas viagens missionárias, Paulo chamando Timóteo de filho, uma expressão que Paulo utiliza para os seus discipulandos, filho amado, e nós temos 2 Timóteo 2,2, que nós lemos agorinha, Paulo falando para Timóteo instruir outros como ele aprendeu. Esse é o discipulado de Paulo e Timóteo. Nós temos também Paulo e Tito. Lá em Tito 1,4, Paulo chama Tito de filho. Filho. Porque Tito acompanhou Paulo, aprendeu o evangelho com Paulo e aprendeu a ser pastor com Paulo. E Paulo deixou Tito naquela região para promover a eleição de presbíteros e continuar desenvolvendo a liderança das igrejas locais ali. Paulo não podia estar ali, enviou aquele que era seu auxiliar, seu filho. Olha que legal essa expressão do Novo Testamento também, que remete a discipulado. Nós temos também Priscila e Áquila, esse casal, né, discipulando Apolo. Apolo é conhecido como pregador, né, aquele que tinha as suas boas pregações, inclusive Apolo, que deu aquele problema lá em Corinto, né, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas quem que discipulou Apolo? Olhem aí, vamos abrir esse texto, Atos 18, 24 e 26. Leia alguém esse texto para nós. Atos 18, 24 a 26. Olha só que legal. Ele já conhecia algumas coisas, né? E passou a ensinar, mas ele só conhecia o batismo de João. Então Priscila e Áquila viram aquilo, vem cá, ó, vem para o cantinho. E ensinaram com exatidão o caminho de Deus. Eles discipularam Apolo, para que Apolo passasse a pregar o evangelho da maneira certa. Sim, lhe faltava coisa. Não é que ele estava errado, é que lhe faltava, ele não tinha toda a revelação. Então, ou seja, ele ainda falava e pregava de maneira eloquente, mas lhe faltava, e Priscila e Áquila foram usados por Deus para completar a sua formação, né? Ele foi só até o 2º ano do seminário, faltava o 3º e o 4º.